Eis a verdade. A atração não vem da riqueza, da bondade ou da cortesia. Ela vem da parte mais antiga do cérebro primitivo. O lugar onde, em uma fração de segundo, uma mulher decide se você é inesquecível ou invisível. Séculos atrás, Machiavelli revelou isso. Os humanos não são movidos pela moralidade. São movidos pelo poder, pelo medo e pelo desejo. E é por isso que o homem bom é tão frequentemente ignorado. Enquanto o homem que irradia um perigo contido, uma dominância calma, desperta nela uma obsessão que não pode ser apagada. Neste vídeo, você aprenderá os 6 pilares do método sujo. Mudanças simples e precisas, que a desestabilizam quando você está longe, que a tornam viciada quando você está perto e que o tornam insubstituível. Não são truques. São estratégias psicológicas que reprogramam a forma como as mulheres respondem a você no nível mais primitivo. Fique até o final, porque uma vez que você as domine, nunca mais correrá atrás de ninguém. Você se tornará a gravidade da qual ela não pode escapar. O primeiro pilar é o movimento. Movimento significa ruptura, a arte de quebrar o ritmo dela, de despedaçar seu piloto automático mental e despertá-la de um sono emocional. Entenda isto. As mulheres modernas estão constantemente rodeadas de homens. Homens em suas mensagens, homens em seu trabalho, homens orbitando sua atenção como satélites. Mas 99% deles se misturam ao mesmo pano de fundo previsível. Eles mandam as mesmas mensagens, riem do mesmo jeito, seguem o mesmo roteiro batido. Movem-se em padrões que o cérebro dela aprendeu a ignorar. Porque a mente humana, especialmente o cérebro reptiliano, não é atraída pelo conforto. Ela é atraída pelo contraste. Ela está programada para notar o que é diferente, o que quebra o padrão, o que parece ligeiramente perigoso. E é isso que você deve se tornar. Não mais uma voz na multidão, mas a própria ruptura. Não através de palavras altas, não através de confiança forçada, mas através da energia, através de como você se move, através de como você entra em um espaço e através de como sua presença perturba o ar ao seu redor. Imagine isto. Uma sala lotada de homens disputando a atenção dela. A maioria deles se move rápido demais, fala alto demais, se inclina para frente com muita avidez. A energia delas grita carência, e então você está lá, imóvel, calmo, deliberado. Você não persegue a energia, você a comanda. Sua quietude se torna magnética. Seu corpo não se inclina em direção a ela. Faz com que ela se incline em sua direção. Seu silêncio não cria constrangimento. Cria tensão. O tipo de silêncio que a faz se perguntar: quem é este homem? Isso é movimento. Não físico, mas psicológico. A ruptura do que é esperado. Machiavelli teria dito isso da melhor forma. O príncipe que repete os padrões dos outros é governado por eles. Mas o príncipe que rompe o padrão se torna temido e desejado. Porque aqui está a verdade. O sistema nervoso dela está sempre em alerta. Previsibilidade é igual a segurança. Imprevisibilidade é igual a excitação. E enquanto a segurança a faz relaxar, a excitação a faz se sentir viva. Quando sua presença quebra seu roteiro mental, a adrenalina é liberada. Seu pulso acelera. Sua respiração muda. Ela não consegue explicar, mas seu corpo sente antes que sua mente acompanhe. A curiosidade desperta. A voz ancestral dentro dela sussurra: este homem não é como os outros. Preste atenção. Então, como aplicar isso? Ao entrar em uma sala, diminua o ritmo. Não se apresse em preencher o silêncio. Deixe que sua quietude transforme a atmosfera. Ao se aproximar de uma mulher, não siga o roteiro. Diga algo que interrompa o padrão dela. Não para impressionar, mas para desestabilizar. Algo simples, realista, inesperado. E quando seus olhares se encontrarem, não desvie o olhar muito rápido. Também não exagere o momento. Mantenha o olhar fixo, calmo, sem piscar, até que ela desvie o olhar primeiro. Então, direcione sua atenção como se esperasse que ela fizesse isso. Porque no momento em que você faz isso,
A dinâmica de poder muda. Você deixa de ser apenas mais um e se torna o centro das atenções. Isso não é atuação, é biologia. O movimento faz com que o cérebro primitivo dela o veja como uma ameaça, mas o tipo de ameaça que excita, não que fere. E essa é a base da atração. O homem que se move de forma diferente é o homem que ela se lembra. O homem que quebra o ritmo dela se torna o homem com quem ela sonha. Porque, em um mundo de repetição, aquele que desestabiliza se torna inesquecível. E esse é o primeiro pilar, o movimento. O segundo pilar é a atitude. Eis a verdade. As mulheres não se apaixonam por palavras. Elas se apaixonam pela gravidade. Toda mulher vai testá-lo. Não porque ela seja cruel, não porque ela goste disso, mas porque ela precisa. É um instinto mais antigo que a linguagem. Ela vai provocá-lo, desafiá-lo, se afastar, só para ver o que acontece quando a terra tremer. Será que esse homem consegue manter o equilíbrio quando o caos começar? Será que ele consegue permanecer impassível quando a tempestade se levantar? A maioria dos homens falha nesse teste. Eles se defendem, explicam demais, riem nervosamente, tentando provar que são inofensivos. Buscam a aprovação dela em vez de se manterem firmes. E nesse instante, ela sente fraqueza. A atração dela se extingue silenciosamente, como uma chama sem ar. Mas o homem perigoso não se defende, não persegue, não explica. Ele sequer hesita. Ele permite que a energia dela se choque contra a sua e se quebre como ondas contra a pedra. Pense no reino animal. Os lobos não pedem respeito, eles o irradiam. Liderança não é declarada, é sentida. E com as mulheres não é diferente. Elas percebem sua hierarquia antes mesmo de você abrir a boca. Elas não apenas ouvem suas palavras. Elas leem sua quietude, seu tom de voz, sua energia. Maquiavelli teria lhe dito: nunca explique sua autoridade. Sente-se no trono e o trono falará por você. Isso é atitude. A coroa invisível que só os homens de verdade usam. Não é arrogância. É equilíbrio. É saber quem você é e se recusar a abrir mão disso. Veja como você incorpora isso. Seu corpo imóvel, firme, jamais inquieto. Sua voz mais lenta que a dela, deliberada, inabalável. Seu olhar direto, porém calmo, jamais buscando, jamais implorando. Suas reações mínimas, calculadas. Porque só os homens pequenos reagem de forma exagerada. Um rei não late. Ele observa. Então, quando ela te provocar, não se defenda. Quando ela te testar, não tente provar nada. Quando ela se afastar, não corra atrás. Simplesmente observe. Deixe-a sentir o peso da sua compostura. Se ela acusar, sorria com ar de superioridade. Se ela fizer uma piada, incline a cabeça, divertido. Se ela se afastar, permaneça imóvel, centrado. Esse é o momento em que o instinto primitivo dela desperta, porque, no fundo, as mulheres não anseiam por validação. Elas anseiam por estabilidade. Elas querem sentir a presença de um homem que consegue manter a calma mesmo quando o mundo está em chamas. E é isso que realmente significa domínio. Não é o controle sobre ela, mas o controle sobre si mesmo. Atitude é o seu comando silencioso, a confiança tranquila que molda a energia do ambiente. É a pulsação da certeza masculina que diz: eu não persigo o caos, eu o contenho. E quando ela sente isso, o teste termina, porque ela não questiona mais a sua força. Ela se rende a ela. Esse é o segundo pilar, atitude. O terceiro pilar é a negligência. E aqui está o paradoxo. O desejo não cresce quando você dá mais, mas sim quando você dá menos. Os homens modernos destroem a atração porque confundem atenção com sedução. Eles acreditam que quanto mais dão, mais ela os desejará. Mas a biologia não funciona assim. O cérebro primitivo valoriza a escassez e ignora o que é abundante. Pense nas primeiras tribos. O que era abundante era ignorado. O que era escasso era venerado. Fogo, comida, abrigo, segurança. A escassez definia o valor. E hoje
Essa mesma lógica se aplica a você. Todos os homens a inundam com atenção, mensagens, curtidas, respostas instantâneas. E assim todos se tornam invisíveis. Mas o homem que se contém, que recua no auge, que deixa o silêncio pesar, torna-se inesquecível. Esta é a arte da negligência. Não crueldade, não rejeição, mas a elegante disciplina da ausência. Machiavelli teria lhe avisado. São sempre os ausentes que mais se comentam. Eis porque funciona. Quando a conversa atinge o ápice, quando as risadas fluem, quando o corpo dela se conecta ao seu, esse não é o momento de ficar. É o momento de partir. Saia no meio da frase. Deixe-a inquieta. Deixe-a ansiando por uma resolução. O cérebro primitivo dela libera dopamina quando ela sente prazer na sua presença. Mas se você desaparecer no auge dessa dopamina, o cérebro dela se torna viciado. Ela repassa suas últimas palavras, relê sua última mensagem, e na mente dela, você nunca sai da sala. Ela sente sua ausência como fome. Pense em uma série que termina cada episódio com um suspense. Você não consegue parar de assistir, não porque o episódio terminou, mas porque não terminou. É exatamente assim que você deve se tornar na vida dela. A tensão não resolvida que ela não consegue parar de reviver. Veja como aplicar isso. Não responda imediatamente. Deixe-a sentir o silêncio. Quando a energia estiver alta, saia primeiro. Não deixe que ela se dissipe. Encerre a chamada antes que ela esteja pronta. Vá embora pessoalmente quando a atmosfera ainda estiver tensa. Isso é negligência usada como estratégia, e seu efeito é primitivo. O cérebro dela detesta pontas soltas. Ela vai buscar um desfecho, e você se tornará esse desfecho, aquele que ela não consegue parar de desejar. Mas aqui está a chave. Negligência sem propósito é apenas ausência. Negligência no momento certo é poder. Retire-se quando ela menos esperar, quando estiver mais envolvida. É isso que transforma interesse em obsessão, porque o que ela não pode ter completamente, ela nunca poderá esquecer completamente. O quarto pilar é a ousadia, e é aqui e que a maioria dos homens falha. Eles criam atração, eles criam tensão, mas quando chega o momento da verdade, elas desmoronam. O medo toma conta. Medo da rejeição, medo de arruinar a magia, medo de ser demais. E nessa hesitação, a chama se extingue silenciosamente. Mas as mulheres não esperam pela hesitação. Elas esperam pela ousadia. Esperam por um homem que corta a dúvida como uma lâmina corta a fumaça. Um homem que avança com clareza, certeza e presença. Machiavelli escreveu certa vez: a sorte favorece os ousados porque a sorte, como o desejo, é feminina. Ela não se curva à hesitação. Ela cede apenas à força. Sua mente primordial é ancestral. Ela responde não a palavras, mas à energia, ao comando silencioso de um homem que age quando os outros congelam. A liderança que nasce não da arrogância, mas do instinto. O profundo saber, sem palavras, do que precisa ser feito. Pense naqueles momentos carregados de emoção em que o olhar dela se demora um segundo a mais. Quando o silêncio se adensa entre vocês, quando a respiração dela muda e o próprio ar parece tremer. A maioria dos homens estraga esse momento pensando demais, buscando permissão, sinais, segurança. Mas o homem perigoso não espera. Ele age. Ele se aproxima. Toca sua mão com uma certeza silenciosa. Atrai-a para o seu centro sem dizer uma palavra. E aqui reside o paradoxo que as mulheres jamais confessam. Falam de paciência, gentileza, delicadeza, e tudo isso tem seu fundo de verdade. Mas, por baixo dessas camadas, no código primordial da sua biologia, anseiam por ousadia. Pelo homem que não pergunta, mas lê o momento e age. Isso não é agressão, é precisão. Você não força quando o corpo dela resiste. Você não se apressa quando a energia não está pronta. Mas quando a porta se abre, você a atravessa sem medo, sem pedir desculpas, sem hesitar. Porque esse único ato, esse passo à frente quando outros recuam,
É o que o diferencia dos incontáveis homens que ela esquece. O desejo não nasce do conforto, nasce do perigo controlado, da tensão entre segurança e risco. É isso que mantém o pulso dela vivo na escuridão. Para personificar a ousadia, você precisa reeducar sua mente. Pare de negociar com o medo. Pare de ensaiar rejeições imaginárias. O cérebro primitivo não se importa com lógica. Ela apenas lê sinais. Sente sua hesitação antes de você falar. Percebe a incerteza como um aroma. Então, quando sentir a tensão aumentar, não se apresse em dissipá-la com palavras. Aguente firme. Deixe o silêncio se expandir. Deixe-a sentir sua calma dominância sob o caos das emoções. Porque é no silêncio que a atração respira. É onde o poder se revela. Audácia não significa ausência de medo. Significa agir apesar do medo. Significa saber que, no momento em que você hesita, o momento morre. A oportunidade se esvai, e você se esvai com ela. Portanto, treine-se para agir quando a energia exigir, não depois. Para atacar quando a oportunidade estiver quente, não quando for seguro. Porque audácia não é sobre controle, é o controle. É a confiança silenciosa que diz: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e caminho em direção a isso. E quando você vive assim, você se torna inesquecível. Porque o homem que age com audácia deixa uma marca que o conforto jamais poderá deixar. Ele se torna aquele de quem ela se lembra, não porque a perseguiu, mas porque despertou algo que ninguém mais ousou tocar. Esse é o poder da ousadia, e é o quarto pilar do desejo. O quinto pilar é o toque magnético, e aqui está a verdade. Palavras podem mentir. Presença pode ser fingida, mas o toque jamais engana. Muito antes da linguagem existir, os humanos se comunicavam através da pele. Uma mão no ombro era uma mensagem. Um aperto firme era domínio. Um carinho suave era segurança. A pele foi nosso primeiro alfabeto, e ainda fala mais alto do que qualquer palavra. O corpo se lembra do que a mente esquece. E toda mulher, por mais moderna ou reservada que seja, ainda está programada para responder ao toque certo no momento certo. Mas é aí que a maioria dos homens falha. Eles tocam cedo demais, com muita frequência, de forma desesperada. O timing deles está errado. O ritmo, antinatural. Suas mãos falam a linguagem da necessidade, não do poder. E o corpo dela, mais sábio que a mente, rejeita instantaneamente. A atração não morre por causa do toque em si. Ela morre por causa de quando e como é transmitida. Machiavelli teria avisado: a arma sutil deve ser mais afiada do que a óbvia. O toque é essa arma. Quando dominada, essa técnica ignora a lógica dela e vai direto ao seu cérebro reptiliano. A parte que não analisa, apenas reage. Então, como dominá-la? Compreendendo que o toque não se trata de pressão, mas de contraste. Não se trata de segurar, mas de soltar. Não se trata do toque em si, mas do silêncio que se segue. Veja como aplicá-la. Comece com a inocência. Um leve toque no braço dela durante uma risada. Uma mão firme guiando-a gentilmente por uma porta. Um toque brincalhão que dura apenas um instante a má. Eis do que o necessário. Pequeno, casual, sem esforço, mas com presença. Então, dê um passo para trás. Afaste-se. Deixe a ausência falar por si, porque no momento em que você retira o seu toque, o corpo dela começa a sentir falta dele. A saudade cria raízes antes mesmo que a mente dela perceba o que está acontecendo. Mova-se com ritmo. Perto, distante. Contato, pausa. Seguro, perigoso. Toque, silêncio. Você não está apenas tocando a pele dela. Você está programando o sistema nervoso dela para associar a sua presença ao prazer, à segurança e à antecipação. Ela começa a ansiar por isso, não conscientemente, mas biologicamente, como uma melodia que o corpo dela quer repetir. Eis a verdade primitiva. Quando o homem certo a toca, a ocitocina e a dopamina inundam a corrente sanguínea dela. Não é romance, é química.
Você não está apenas criando uma conexão, você está se gravando na biologia dela. Mesmo depois que ela esquece suas palavras, o corpo dela se lembra da sua energia, da maneira como você a fez sentir-se vista sem a visão, compreendida sem a fala. Esse é o toque magnético. Não invasivo, não desesperado, mas deliberado. É o toque que escuta através da pele, que observa a respiração dela, que comanda sem pressão. Um toque que diz, eu poderia, mas não preciso. Um toque que parece ao mesmo tempo seguro e perigoso. E essa contradição a enlouquece. Não se trata apenas de contato. É uma conversa sem palavras. Cada pausa cria expectativa. Cada recuo gera desejo. E nesse ritmo de presença e ausência, você se torna inesquecível. Porque a verdade é que qualquer homem pode tocar o corpo de uma mulher, mas poucos tocam seu sistema nervoso. Pouquíssimos tocam sua alma. Quando você dominar isso, entenderá por que a maioria dos homens é apagada da memória. Mas você permanece. Você não é apenas mais um homem na história dela. Você se torna a marca, o eco invisível que persiste muito depois de você ter ido embora. Esse é o quinto pilar, o toque magnético. O sexto pilar é a leitura fria. E aqui está outra verdade. As mulheres anseiam ser vistas, não pela máscara que usam, mas pelas verdades que escondem por trás dela. Cada mulher é uma fortaleza de sinais sutis. A maneira como se veste, o ritmo da sua voz, as pausas no seu riso, as palavras que escolhe evitar. A maioria dos homens é cega a esses sinais, mas o homem perigoso, ele vê. Ele escuta nas entrelinhas. Ele percebe o silêncio entre os sorrisos dela. Ele se torna o espelho que ela nunca soube que precisava. Machiavelli disse certa vez, para dominar os homens, leia seus medos. Para dominar as mulheres, leia sua fome oculta. E essa fome não é por atenção, é por compreensão. Por um homem que consiga ler o que ela não confessa, nem mesmo para si mesma. Funciona assim. Quando você percebe algo nela que ela não disse em voz alta, você penetra em sua atuação. Talvez ela ria alto demais quando está nervosa. Você percebe. Talvez ela use joias chamativas para disfarçar a insegurança. Você comenta isso suavemente. Talvez o tom de voz dela fique mais agudo quando ela se sente vulnerável. Você reflete isso de volta com calma. Nesse momento, ela se sente exposta, não fisicamente, mas emocionalmente, vista de uma forma que a maioria dos homens jamais conseguiria. E esse sentimento é aterrorizante, mas irresistível, porque o cérebro primitivo anseia por exposição. Ele quer alguém forte o suficiente para enxergar a verdade sem julgamento. É por isso que as mulheres testam os homens constantemente. Elas não querem perfeição. Elas querem profundidade. Elas querem saber. Ele consegue lidar com a minha verdadeira essência? Ele consegue olhar para o meu caos e manter a calma? Mas aqui está a disciplina. Você nunca deve usar isso como uma arma. Se você a expuser de forma muito brusca, ela se retrairá. Se você fizer isso gentilmente, com curiosidade serena, ela se abrirá mais do que pretendia. De agora em diante, observe mais do que fale. Perceba os padrões em sua energia, não apenas em suas palavras. Reflita-os com precisão. Diga o que você vê sem segundas intenções. Você ri quando está desconfortável. Você parece mais calmo quando diminui o ritmo. Você finge que não se importa, mas seus olhos dizem o contrário. Então pare. Dê espaço. O silêncio é seu maior aliado, porque depois da verdade vem a vulnerabilidade. Ela preencherá o silêncio não para impressioná-lo, mas para revelar mais de si mesma. E esse é o poder oculto da leitura fria. Ela cria uma gravidade emocional, uma atração que ela não consegue explicar. Quando uma mulher se sente verdadeiramente vista em sua essência, ela se conecta além da lógica. Não porque você a seduziu, mas porque você alcançou os recônditos de sua identidade que nenhum outro homem ousou entrar. Lembre-se disso. Leitura fria não é manipulação. É percepção aguçada para a precisão. Você não está controlando as emoções dela. Você está despertando nela. Você está relembrando algo ancestral.
o instinto de seguir aquele que realmente a enxerga. E quando você dominar essa arte, os jogos acabam. Ela remove a máscara. Ela permite que você veja a essência feminina pura que protege de todos os outros homens. Essa revelação, a verdade dela sem reservas, é o que a faz desejá-lo além da razão. Nesse ponto, você não é mais apenas um homem. Você se torna um espelho da alma dela. E isso é poder. Porque quando você entende como ler as emoções, você pode moldá-las. Se você pode moldar as emoções, você pode moldar a atração. E se você pode moldar a atração, você pode moldar qualquer coisa. Seus relacionamentos, sua carreira, sua influência, sua vida. Os princípios nunca mudam. Presença, precisão, poder. Você não é mais o homem que espera ser escolhido. Você molda o próprio jogo. Este é o ponto de virada, a linha divisória entre quem você era e quem você está se tornando agora. A partir deste momento, você não implora por atenção, você a exige. Você não persegue o amor, você o atrai. Você não busca validação, você a personifica. Você se tornou a gravidade, e tudo o mais simplesmente orbita ao seu redor. Se esta mensagem te impactou, não a ignore. Comente com uma palavra: desperto. É assim que a consciência começa. E se você estiver pronto para ir mais fundo, curta. Compartilhe isso com um homem que precisa ouvir. E lembre-se, estamos construindo mentes que não imploram. Elas atraem, lideram e conquistam. Mantenha-se ousado. Mantenha-se desperto.